Aqui nessa nova aba aqui de nova proposta é o ponto mais importante da ferramenta, que é onde a gente vai partir para uma elaboração de uma proposta para o seu cliente. Então, eu vou fazer aqui uma simulação. Então, eu tenho um botão aqui embaixo de nova proposta. Ele já abre os campos iniciais. Nota que aqui no início ele tem um campo pesquisar cliente. Caso seja um cliente recorrente, algum cliente que você já tenha atendido, se você buscar o nome dele ali, já vai trazer os dados, facilitando então na elaboração de uma nova proposta. Se for um cliente novo, você vem aqui, edita, nome completo. Aqui nessa aba, no cidade do projeto, é onde você vai incluir a cidade do projeto ou do cliente. Vou colocar aqui como exemplo São Paulo. É interessante que ele já te traz as opções. O e-mail. Aqui é o tipo do projeto. Você vai colocar se ele é em condomínio fechado, se é um bairro residencial, se seria um apartamento, um projeto corporativo ou na área rural. Nesse caso, eu vou colocar um condomínio fechado. Você pode estar enviando uma cópia desse orçamento para, às vezes, a esposa do cliente que você estiver atendendo, ou um arquiteto, um engenheiro também. Aqui é a etapa da obra, e aqui cabe também uma observação importante, que basicamente nós, como integradores, tiver numa conversa com o cliente e você colocar que está na fase de acabamento ou na fase de elétrica, você pode muito bem sugerir que ele está com muita urgência, já que você precisa de desenvolver um projeto ou fazer toda essa parte, compatibilizar a estrutura, passar fio, enfim. Então, você consegue acionar um gatilho de urgência, colocando essas informações junto ali com o cliente, para ele ver que realmente ele está com muita urgência, já que ele está na fase de acabamento, ele está na fase de elétrica. É claro que, se ele estiver lá na fase de projeto, aí tem tempo tranquilo para poder estar desenvolvendo todo o processo para poder fazer a implementação das soluções. Então, aqui a gente vai colocar fase de acabamento e, claro, com muita urgência. E eu vou dar um próximo aqui. E aqui a gente já vai começar a elaborar a proposta do seu cliente. Então, aqui a gente já tem um modelo pré-definido, onde ele traz as categorias barra solução, que o integrador, no caso, tenha específico da sua empresa. Então, nesse caso aqui, na prática, a gente tem soluções de áudio, de vídeo, de automação, redes, segurança e áudio e vídeo. Então, como que seria a gente elaborar, no caso, uma proposta de sistemas de som, de áudio? Então, eu tenho aqui a aba de áudio, ele já vai me trazer os produtos que já foram pré-cadastrados. No caso, primeiro item que a gente vai escolher aqui para montar o som seria as caixas de som. Nesse caso, eu vou considerar que tenha gesso, casa do cliente, então eu já vou escolher as caixas acústicas de embutir. Então, eu vou colocar aqui nesse exemplo 4 caixas de embutir quadrada. Aqui ele já traz o valor multiplicado pelo o valor unitário, então dá um total aqui de R$ 12.000. E aí você já vai selecionar qual amplificador que você acha que é ideal para tocar essas 4 caixas com qualidade. Então aqui, vamos considerar que seria 2 zonas ou 2 ambientes, por exemplo, uma cozinha e uma área de lazer, uma varanda gourmet, né? Então, nesse caso, eu já vou colocar aqui um amplificador de 2 zonas. Aqui eu coloco a unidade, quantas unidades desse amplificador. Ele também traz aqui o valor do produto, né, separadamente. E caso você queira implementar ali, às vezes, um condicionador de energia, um extrator de áudio, isso vai estar aqui na sequência de categoria de produtos. Como eu mencionei, cada integrador tem uma sequência lógica, um número de itens que usa, já tem um formato um pouco padronizado na aplicação para os projetos da sua empresa. Então, uma coisa muito interessante, dos vídeos, dos tutoriais que a gente mencionou,
já está pré-configurado o valor de mão de obra ou instalação e configuração, isso é determinado por você. Então, ele já faz sozinho essa multiplicação para nós. Então, ele já vai pegar o valor do amplificador, vai pegar o valor das caixas de som e me traz aqui já uma estimativa de valor de mão de obra para isso. Alguns integradores trabalham com uma administração de obra ou um acompanhamento da obra do cliente. E ali também você consegue editar esse percentual, esse valor que você cobra por solução. Então, ele já vai trazer aqui também uma estimativa baseada nos produtos que você incluiu. Então, ele traz esse valor. E, claro, se você não quiser cobrar esse valor extra, se a sua empresa não cobra esse valor, você pode muito bem retirar isso da proposta. Nesse caso, eu vou manter aqui para a gente poder ver como que vai ficar. Então, ele já traz aqui um resuminho, o valor de mão de obra, o valor da administração de obra, ele soma num total dos itens que a gente colocou ali na proposta, dando um total de R$ 20.378,79. Aqui tem um detalhamento, caso você queira ver, às vezes é uma proposta longa, você quer ver o que você colocou e incluiu na proposta, ele traz de uma forma resumida e didática aqui o valor que está dando a proposta. E aqui é o interessante que se você fizer apenas o orçamento de áudio, se for isso o interesse do cliente, você já pode ir para a próxima etapa aqui e finalizar ali a proposta para estar enviando para o cliente. Se porventura você tiver interesse em orçar uma outra solução para o cliente, você vai navegar naturalmente nessas outras opções que tem aqui embaixo, que são as categorias barra solução. Então, vamos aproveitar e simular aqui um orçamento também de automação. Então, a gente tem aqui alguns itens nos grupos que nós já criamos, e eu vou colocar, por exemplo, módulos com relé. Tá? Então, eu vou escolher aqui um dimmer e um Nano 3, que são os itens para automatizar ali a casa do cliente. Então, é interessante que, conforme eu vou modificando aqui, incluindo esses itens na proposta, isso, lógico, ele é completamente separado do que a gente já criou ali em cima, na parte de áudio, ele vai trazendo o valor aqui da mão de obra para a instalação do sistema de automação. Eu vou incluir aqui para vocês verem mais um módulo para vocês notarem que vai mudar o valor ali da instalação que está na faixa de R$ 1.000. Então, incluir mais um item aqui, foi já para 2.313. Então, este é, de fato, o objetivo dessa plataforma para facilitar na rotina de elaboração de proposta de vocês. Da mesma forma, pode incluir ou não a administração de obra por solução, supondo que nós agora vamos finalizar essa proposta, eu não vou montar mais nenhuma outra solução para o cliente, então a gente tem aqui como ver todos os itens, um total, mas a gente pode já ir para a próxima etapa para poder enviar para o cliente. E aqui você vai setar a validade, esse ponto é importante, porque depois isso vai ter algumas partes ali do software que vai te mostrar se já está expirado ou não, então é baseado nessa informação que você imputa aqui. Então, nesse caso, vamos considerar que a validade seriam 10 dias, e a condição de pagamento, o sistema já vai trazer também alguns padrões ali, mas é claro que isso aqui a gente sabe que cada integrador tem uma forma de pagamento, e então você pode imputar aqui a forma que você utiliza aí na sua empresa. Eu vou considerar aqui que vai ser sem entrada em 4 vezes. Você pode também incluir observações, tanto uma observação geral, mas também por solução, conforme estava no passo anterior, e ele já traz aqui o valor de 32 mil, que é somando as duas soluções, áudio e automação, sem entrada em 4 vezes, já traz o valor das parcelas, e aqui ele já vai modelar a proposta final para nós. Então, ficou ali a proposta comercial para o cliente Felipe, a empresa que está elaborando essa proposta para o cliente. Essas imagens são personalizadas também, tá? E aqui é uma breve descrição do que seria o áudio, né? E também é personalizado e traz todo o resumo do que nós fizemos lá atrás. Então, 4 caixas de som, um amplificador de 2 zonas e aqui o resuminho onde traz o valor dos produtos, da mão de obra, da administração de obra e um subtotal por solução, a parte de áudio. E aqui embaixo
ele já agrupa também a parte de automação, com os valores também, e no fim, um resumo, porque tem cliente que quer saber, tá bom, então tem agora o orçamento de áudio, o orçamento de automação e quanto que fica no final. Aqui ele traz um total, onde tem também aquela validade que a gente imputou, a forma de pagamento, alguma outra observação que você queira colocar no sistema e criamos a proposta e enviamos para o cliente aqui nesse botão. Se quiser salvar em rascunho, você também pode para estar editando isso num futuro. Aqui com a proposta já criada e enviada ao cliente, aqui tem o status que ela já foi enviada. Se porventura você precisar de fazer algum ajuste, alguma modificação, a gente deixou aqui o botão editar. Então eu clico aqui no editar, você ainda consegue estar mudando alguma coisa dentro da proposta. Ele vai trazer todos os dados que já foram preenchidos anteriormente, já vai trazer todos os itens que já foram incluídos na proposta. Aqui você vai editar, trocar algum item, enfim. Na próxima aba, a gente tem um campo muito importante que alguns integradores gostam de mostrar os itens, mostrar os produtos, mas não querem discriminar o valor por solução. Querem colocar um valor total ali para o cliente não ter acesso, quanto que você está cobrando por produto dentro do seu orçamento. Então, a gente tem esse botão aqui, mostrar preço dos produtos. Quando eu clico aqui, ele vai mostrar. Quando eu desclicar, ele vai esconder o valor dos produtos. Então, o cliente vai ter acesso só a um valor total, tanto do valor total de produto, valor total de mão de obra e da administração de obra, mas não traz, como eu disse, isso individualmente ali para o cliente. E ele fica assim, basicamente. Então, mostra os itens, a quantidade e o valor total, conforme eu tinha mencionado. Porém, não mostra individualmente quanto que está cada item da solução que você está montando ali para o seu cliente. E aqui um outro ponto interessante, que se você precisar de editar a proposta que foi mandada para o cliente, às vezes ele pediu para tirar um número de caixa de som ou aumentar alguma coisa, você pode vir aqui no editar, dar um próximo, e você vai ali, às vezes, colocar um outro tipo de caixa de som, aumentar o número de caixa de som. Vamos colocar aqui 6 alto-falantes, por exemplo. Mudou para 6 caixas de som, mantivemos o amplificador, ele já traz o valor da mão de obra atualizado, o valor do total dos itens também atualizado. Se for manter a forma de pagamento, ok. A gente vai para o próximo e vamos agora enviar. Você viu que atualizou todo o valor do projeto. Vamos atualizar e enviar para o cliente. E aqui essa aba é para demonstrar para o cliente, para deixar mais fácil para ele entender o que você fez na proposta. Nesse caso aqui, nós aumentamos 4 caixas de som. Então você pode colocar ou uma revisão 1, revisão 2, 3, ou escrever literalmente o que foi feito ali para facilitar na hora de você buscar essa proposta e o cliente também saber. Então, aumentou para 6 caixas de som. E a gente envia para o cliente. E aí, o que pode acontecer? Foi enviado, conforme mostra o status aqui. O cliente viu o valor, achou que ficou alto e quer voltar para a versão anterior. Então, a gente tem aqui em cima, no canto superior direito, as versões que já foram criadas para esse cliente das propostas e você pode voltar. Então, aqui está que a gente aumentou para 6 caixas, Rev 2, Rev 1. Aqui eu não tinha especificado, mas basicamente você escolhe as mudanças. Tem clientes que mudam 2, 5 vezes a proposta ali. Então, você consegue, em vez de criar tudo de novo, ficar procurando onde que está essa proposta em rascunho, ele tem aqui de uma forma mais fácil. Então, vamos colocar aqui Rev 2 para voltar para o outro valor mais em conta. E aí ele vai restaurar a versão da proposta restaurada e você vai fazer todos os passos aqui para frente, onde voltou para os 25 mil da proposta anterior. Aqui traz o valor, quantidade de alto-falante, que era 2. Atualiza
e envia para o cliente como proposta com duas caixas de som. E pronto. Basicamente é isso.